Olá, amigos e amigas. Mais uma vez, agradeço a gentileza de estar assistindo ao meu vídeo. Esse tem por tema: o aborto é uma atitude infeliz. É uma afirmativa. Agradeço a Deus pela oportunidade de novamente levar a todos os lugares a mensagem sempre positiva do Espiritismo. A consequência natural do instinto de conservação da vida é a procriação, traduzindo a sabedoria divina no que tange à perpetuação das espécies. Mesmo nos animais inferiores, a maternidade se expressa como um dos mais vigorosos mecanismos da vida, trabalhando para a manutenção da prole. Ressalvadas raras exceções, o animal dócil, quando reproduz, modifica-se, liberando a ferocidade que jaz latente quando as suas crias se encontram ameaçadas. O egoísmo humano. Nós, os seres humanos, os seres inteligentes da criação, condescendentes com os preconceitos infelizes, sempre que em desagrado, agimos com a violência e colocamos-nos no direito de destruir a vida. Vida criada por Deus. Por mais se busquem argumentos em inúteis tentativas para justificar-se o aborto, todos eles não conseguem esconder os estados doentios da personalidade humana. São palavras muito fortes, sem dúvida nenhuma, porque estamos falando de um assunto terrível. O aborto é terrível. Justifica-se somente quando haverá uma escolha entre a mãe e o feto que está se desenvolvendo. Quando ocorrer o perigo para a mãe, opta-se pelo aborto, mas somente nessa oportunidade. Trazendo ainda a revolta, a vingança, o campo aberto para as licenças morais, sem qualquer compromisso ou responsabilidade. O absurdo e a loucura chegam, nesse momento, a clamorosas decisões de interromper a vida do feto, somente porque os pais preferem que o filho venha numa outra oportunidade, ou porque a nossa irresponsabilidade do homem e da mulher fizeram com que, não se atendendo à moralidade que o sexo exige, houve a gravidez, chamada de indesejada, e opta pelo criminoso ato de cometer o aborto. Não há qualquer dúvida, repetimos, quanto aos direitos da mulher sobre o seu corpo, mas não quanto à vida que está gerando na intimidade da sua estrutura orgânica. O feto, ele é gerado dentro do corpo feminino, mas não pertence ao corpo feminino, tanto que ele é, com o nascimento, retirado integralmente, sem que haja nenhuma perda para o corpo feminino, porque é uma outra vida que está dentro de uma vida. Afinal, o corpo a ninguém pertence, ou melhor, nada pertence a quem quer que seja, senão a vida. Os movimentos lamentáveis em favor da liberação do aborto, sob a alegação de que o mesmo é feito clandestinamente, em números alarmantes. Aqui no Brasil isso ocorre, lamentavelmente, em grande número. Então muitos movimentos trabalham no sentido de legalizar-se algo que é contrário à lei, portanto é um crime, para que um outro crime equivalente tenha curso, ou seja, tornar legal o aborto, sob qualquer circunstância.
Existem muitos movimentos assim, existem muitos países no planeta que ainda permitem o aborto apenas porque não se quer aquele filho. E a lei permite. Aqui no Brasil, a lei não permite ainda, felizmente. Oremos para que isso não aconteça. Diz-se que na clandestinidade, a morte das gestantes que tombam por imprudência em mãos incapazes e criminosas é muito grande. E quando tal não ocorre, existem consequências de uma técnica dolorosa, gerando sequelas, ou que vai dar origem a processos de enfermidade de longo curso no corpo da mulher, em razão de ter sido feito um aborto por criaturas que não têm nenhum conhecimento para realizar tal fato. A providência correta e moral seria, portanto, a do esclarecimento, da orientação, e não do infanticídio covarde, interrompendo a vida, em começo de alguém que não foi consultado quanto à gravidade da ação para a sua vida e para o seu destino. Nada acontece por acaso. Não existem gestações fortuitas. Nenhuma delas é fortuita. Nós temos compromissos morais. E temos que ser responsáveis quando nos utilizamos do sexo. É a mulher que engravida e que vai praticar o aborto. Mas o homem é igualmente responsável por esse ato, porque foi ele quem contribuiu para a gravidez da mulher. Ocorre, na maioria dos casos de aborto, que a expulsão do corpo em formação de forma nenhuma interrompe as ligações que existem de espírito para espírito entre a futura mãe e o porvindouro filho. Existe uma ligação. Não é por acaso que houve a gravidez. Não é por acaso. Há uma razão para isso. Então, sem entender a ocorrência ou percebendo-a em desespero, o ser espiritual, aquele que era um feto ainda, mas que é um espírito imortal, com vivências anteriores, ele agarra-se às matrizes orgânicas e à força da persistência psíquica, sob a frustração do insucesso, acaba terminando por lesar a aparelhagem genital da mulher, ocasionando origens de doenças muito complicadas, favorecendo inclusive múltiplos processos cancerígenos e, claro, impedindo futuras gravidez. Exatamente porque houve uma lesão no aparelho reprodutivo da mulher, em função desse erro lamentável que foi feito, que foi a prática do aborto. Além disso, em estado de desespero, por sentir-se impedido de completar o ciclo da vida, o espírito estabelece processos de obsessão que se complicam, culminando por alienar-se à mulher da consciência culpada, formando graves quadros depressivos e outros em que a loucura e o suicídio, imaginem só, o suicídio, tornam-se portas de libertação mentirosa. Então, o aborto é gravíssimo. No nosso país, ele é ilegal. Nos países que ele é legalizado, é um problema daqueles países, mas estão cometendo crimes. Crimes perante Deus. E haverão consequências para isso. Tanto para quem faz o aborto, tanto para quem permite que se faça o aborto de um feto que se está gerando, quanto para o homem que participou, então,
do surgimento daquele feto. Ninguém tem o direito de interromper uma vida humana em formação. Diante da terapia para salvar a vida da mãe, como dizíamos no princípio, é aceitável a interrupção do processo da vida fetal, em si considerando a possibilidade de nova gestação ou o dever para a vida já estabelecida, face à dúvida ante a vida em formação. Nesse caso, a própria lei, tanto a lei de Deus quanto a lei do homem, aí permite que se faça o aborto. Quando qualquer crime seja aceito como um comportamento legal, este jamais se enquadrará nos processos morais das leis soberanas e justas que sustentam o universo, em nome de Deus. Diante do aborto em delineamento, procura pensar em termos de amor, e o amor te dirá qual a melhor atitude a tomar em relação ao filhinho em formação, conforme os teus genitores, ou os nossos genitores, fizeram conosco, permitindo-nos renascer. Interessante, mesmo diante de um assunto sério como esse, mas já vimos algumas vezes postado nas redes sociais uma criancinha e com um texto embaixo dizendo assim: você já parou para pensar que todos aqueles que fazem o aborto já nasceram? Ou seja, olha que reflexão. Tiveram a oportunidade de serem fecundados, desenvolvimento do feto, o nascimento, tornaram-se adultos, recebendo então a oportunidade da reencarnação. E agora não querem dar a mesma oportunidade a um outro espírito para que ele reencarne também. Esse assunto é muito importante, muito profundo. Analisemos ele, mas analisemos com calma, com tranquilidade, sem afetação, sem raivas. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.